Meu nome é Roberto Silva. Tenho 58 anos. E durante quase 3 décadas acreditei que sabia o que era ser pai. Até o dia em que meu único filho me mostrou que eu estava completamente enganado. Foi num jantar de Dia dos Pais que mudou tudo. Um jantar que começou com expectativas e terminou com uma descoberta que me partiu o coração, mas também me ensinou o verdadeiro significado de família. Era uma segunda-feira, 16 de agosto, 2021. O céu de São Paulo estava cinzento, típico do inverno paulistano, e eu dirigia minha Saveiro 2012 pela Marginal Tietê em direção ao apartamento do meu filho Mateus. As mãos suavam no volante, não por causa do trânsito, mas pela ansiedade. Fazia 3 meses que não via meu garoto. 3 meses desde nossa última briga por telefone. Você deve estar se perguntando por que um pai fica 3 meses sem ver o filho. A resposta não é simples, mas vou contar desde o início. Mateus tem 32 anos, é casado com a Fernanda há 5 anos e trabalha como analista de sistemas numa multinacional. Na cabeça dele, conseguiu tudo sozinho. Na minha cabeça, eu que o criei sozinho desde os 7 anos, quando a mãe dele resolveu que preferia a vida sem responsabilidades e foi embora para o interior com outro homem. A história da nossa separação é dolorosa até hoje. Lembro como se fosse ontem do dia em que Sandra chegou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma expressão de quem já tinha tomado uma decisão irreversível. Roberto, a gente precisa conversar. Mateus estava na escola. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha chegado mais cedo da oficina porque estava com dor de cabeça. Fala, Sandra. Eu vou embora. Simples assim. Sem preparação, sem explicação elaborada. Ela ia embora. Como assim vai embora? Embora para onde? Pro interior, conheci uma pessoa. A gente vai tentar uma vida nova. E o Mateus? Você cuida melhor dele do que eu. Sempre cuidou. Era mentira, mas na época eu não percebi. Sandra cuidava muito bem do Mateus. O que ela não conseguia mais era cuidar do nosso casamento. Éramos jovens demais quando nos casamos e maturos demais para entender que amor não é só paixão. É também companheirismo, parceria, projeto de vida compartilhado. Sandra, você não pode abandonar seu filho. Não tô abandonando. Tô deixando ele com o pai dele. E se ele quiser te ver, quando ele quiser me ver, eu vou estar lá. Mentira de novo. Nos 15 anos seguintes, Sandra visitou Mateus exatamente 4 vezes. Natal de 2007, aniversário de 15 anos dele em 2009, formatura do colegial em 2013 e casamento em 2016. 4 vezes em 15 anos. Mateus nunca falava sobre isso, mas eu sabia que doía. Principalmente na adolescência, quando ele via os amigos com as mães presentes e fazia aquela cara de quem está fingindo que não se importa. Eu tentei compensar. Talvez tenha sido aí que começaram meus erros. Tentei ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tentei dar conta de tudo. Trabalhar para sustentar a casa, cuidar das tarefas domésticas, acompanhar a escola, dar carinho, impor limites, ensinar valores. O resultado é que me tornei um pai ansioso, controlador, que queria dar conta de tudo porque tinha medo de falhar em alguma coisa e Mateus sofrer as consequências. Lembro de um episódio específico quando ele tinha 12 anos. Era uma sexta-feira à noite e ele me pediu para dormir na casa do Gabriel, um colega de escola. Pai, posso dormir na casa do Gabriel hoje? Na casa de quem? Do Gabriel. É meu colega da escola. Onde fica a casa dele? Na rua de trás da escola. Você conhece os pais dele? Conheço a mãe dele. E o pai? O pai dele mora separado. Pronto. Quando ele disse que o pai morava separado, minha mente já começou a imaginar 1000 cenários ruins. Casa sem supervisão adequada, adolescente sem figura paterna para impor limites, ambiente potencialmente perigoso para meu filho. Não, Mateus, você não vai dormir lá. Por quê, pai? Porque eu não conheço essa família direito. Mas, pai, todos os meus amigos vão dormir lá. É aniversário do Gabriel. E daí? Se todos os seus amigos pulassem de uma ponte, você ia pular também? Ah, essa frase terrível que todos os pais falam e todos os filhos odeiam. Eu falei sem pensar, como um reflexo automático de pai protetor. Pai, por favor. Mateus, eu já disse não. Fim de conversa. Ele ficou emburrado o fim de semana inteiro. Na segunda-feira, na escola,
Descobriu que tinha perdido uma festa legal com um videogame novo, pizza, refrigerante, e que todos os amigos se divertiram muito. Será que eu estava protegendo meu filho ou estava privando ele de experiências normais de infância? Na época tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Hoje, 20 anos depois, tenho certeza de que estava errado. Estacionei em frente ao prédio dele na Vila Madalena. Um edifício moderno, portaria com vidros espelhados e interfone eletrônico. Tudo muito diferente do sobrado simples onde criamos ele no Butantã. Apertei o botão do apartamento 42. Alô? Mateus, é o pai. Cheguei. Uma pausa. Daquelas pausas que falam mais que palavras. Sobe, pai, apartamento 42. O elevador espelhado me mostrou um homem que eu às vezes não reconhecia mais. Cabelos grisalhos, rugas marcando os cantos dos olhos, mãos calejadas de 40 anos trabalhando como mecânico. Aposentei há 2 anos, mas as marcas da profissão ficaram para sempre. 40 anos na mesma oficina. Comecei como servente, carregando peças pesadas e limpando o chão sujo de graxa. Terminei como mecânico principal, especialista em motores diesel. Uma carreira honesta, que me deu dignidade e sustentou minha família com conforto simples, mas sem necessidades. Lembro do dia em que decidi me aposentar. Mateus tinha acabado de se casar com Fernanda. Estava bem estabelecido na carreira, morando num apartamento próprio. Pensei, agora posso relaxar. Meu trabalho como pai está terminado. Como eu estava errado. O trabalho de pai nunca termina. Apenas muda de formato. A porta do apartamento se abriu antes mesmo de eu bater. Mateus estava ali, mais magro que da última vez, usando uma camisa social azul clara e uma calça jeans escura. Sempre bem arrumado, meu filho. Sempre foi vaidoso desde pequeno. Lembro quando ele tinha 5 anos e insistia para eu comprar gel para o cabelo porque viu um comercial na televisão. Pai, quero ficar bonito igual o moço da TV. Eu achava engraçado, mas também ficava orgulhoso da preocupação dele com a aparência. Pensava, pelo menos ele não vai ser desleixado como o pai. Oi, pai. Oi, filho. Nos abraçamos. Um daqueles abraços protocolares, rápidos, que parecem mais cumprimento que carinho. Senti o perfume caro que ele usa, tão diferente do cheiro de óleo e graxa que sempre grudou em mim. A Fernanda está na cozinha, terminando o almoço. Vem. Segui ele pela sala. Apartamento de 2 quartos, bem decorado, sofá de couro, televisão de 60 polegadas na parede. Tudo muito arrumado, muito limpo. Muito diferente da nossa casa, que sempre foi mais bagunçada, mais vivida. Nossa casa no Butantã era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, uma sala que servia também como sala de jantar, cozinha americana, quintal nos fundos com uma pequena área de serviço. Não era luxuosa, mas era nossa. Lembro das tardes que passávamos naquele quintal. Mateus jogando bola sozinho, eu consertando alguma coisa na casa ou simplesmente observando ele brincar. Eram momentos simples, mas éramos felizes. Será que ele lembra desses momentos com carinho ou apenas como memórias de uma época mais simples que ele superou? Roberto, que bom te ver. Fernanda apareceu secando as mãos num pano de prato. Uma mulher bonita, cabelos castanhos até o ombro, sempre sorrindo. Desde o primeiro dia que conheci ela, sempre me tratou bem. Melhor que o próprio filho, muitas vezes. Fernanda é daquelas pessoas naturalmente carinhosas. Não é carinho forçado ou educação protocolar. É carinho genuíno de quem realmente se importa com as pessoas ao redor. Lembro da primeira vez que Mateus trouxe ela para conhecer nossa casa. Ele estava nervoso, claramente preocupado com minha reação. Eu também estava nervoso, querendo causar boa impressão na primeira namorada séria que ele trouxe para casa. Pai, essa é a Fernanda. Muito prazer, seu Roberto. O Mateus fala muito do senhor. Espero que fale bem. Tentei fazer uma piada, mas saiu meio sem graça. Fernanda riu naturalmente, sem constrangimento. Fala assim. Dá para ver que vocês têm uma ligação especial. Na época, achei que ela estava apenas sendo educada. Hoje percebo que ela realmente acreditava nisso. Talvez enxergasse algo que nem eu, nem Mateus conseguíamos ver. Embaixo de toda aquela tensão e distância, ainda existia amor genuíno entre nós. Imagina, Fernanda. Vem, senta aí na mesa. Fiz aquela lasanha que você gosta. A mesa estava posta para 4 pessoas.
4 pessoas num Dia dos Pais. Mateus, Fernanda, eu e... Pai, esqueci de avisar. Os pais da Fernanda também vão almoçar com a gente. Meu estômago embrulhou. Não era mal-estar físico, era algo mais profundo. Era a sensação de que eu estava sobrando ali. Ah, que legal. Menti. Não era legal. Era constrangedor. Mas aprendi há muito tempo que reclamar só piora as coisas com Mateus. Sempre foi assim entre nós. Qualquer coisa que eu falasse que soasse como crítica ou descontentamento, ele interpretava como drama desnecessário ou frescura de velho. Então eu aprendi a engolir meus sentimentos e fingir que estava tudo bem. Será que isso foi saudável para a nossa relação? Certamente não. Mas na época parecia a única forma de manter algum tipo de convivência pacífica. A campainha tocou. Fernanda foi atender e voltou com seus pais. Seu Jorge, um homem da minha idade, bem vestido, aposentado do Banco do Brasil. Dona Maria, elegante, cabelos pintados de loiro, unhas feitas. Eles moravam num apartamento de 3 quartos em Moema. Desde a primeira vez que conheci seu Jorge e Dona Maria, percebi que eram pessoas de classe média alta. Não ricas, mas com um padrão de vida superior ao meu. Apartamento em bairro nobre, carro importado, roupas de marca, viagens frequentes. Isso sempre me incomodou um pouco. Não por inveja ou ressentimento, mas pela sensação de que Mateus talvez se sentisse envergonhado das nossas origens mais humildes quando comparava com a família da esposa. Roberto, prazer em vê-lo novamente. Seu Jorge apertou minha mão com força. Um aperto firme, sincero. Dona Maria me cumprimentou com um sorriso genuíno. Roberto, que alegria! Fernanda falou que você ia vir. Que bom! Eles sempre me trataram bem, com respeito e cordialidade genuína. Nunca demonstraram qualquer tipo de preconceito ou superioridade por causa da diferença social. Pelo contrário, sempre pareceram valorizar minha história de trabalhador que criou o filho sozinho. Mas mesmo assim, eu sempre me sentia um pouco deslocado na presença deles. Talvez por insegurança minha, talvez por diferenças reais de background cultural. Sentamos à mesa. A lasanha estava deliciosa, como sempre. Fernanda cozinha muito bem. Melhor que eu jamais consegui cozinhar para o Mateus quando ele era pequeno. Na época, nosso cardápio era macarrão com salsicha, arroz com ovo e pizza nos finais de semana quando sobrava dinheiro. Lembro das tentativas frustradas de fazer comidas mais elaboradas. Uma vez tentei fazer um frango assado especial para o aniversário de 10 anos do Mateus. Queimei por fora e ficou cru por dentro. Acabamos pedindo pizza e rindo da situação. Pai, você não sabe cozinhar mesmo, né? Não sei não, filho, mas pelo menos eu tento. Da próxima vez, a gente pede pizza direto. Rimos muito naquele dia. Era um tipo de interação que não tínhamos mais há anos. A conversa fluía naturalmente entre Fernanda e seus pais. Eles falavam sobre a viagem que fizeram para Campos do Jordão no mês passado, sobre os planos para reformar a cozinha do apartamento, sobre o curso de inglês que Dona Maria estava fazendo. Campos do Jordão estava lindo nessa época do ano. Frio gostoso, lareira acesa no hotel, aquelas comidas típicas de inverno. E você, Maria, como está o inglês? Ah, Jorge, está difícil. Nessa idade, a cabeça não é mais a mesma para decorar vocabulário. Mas eu insisto, né? Nunca é tarde para aprender. Claro que não é tarde. E vai ser útil quando a gente for para a Europa ano que vem. Europa. Eles falavam de viajar para a Europa como eu falava de ir ao supermercado. Com naturalidade, como se fosse algo corriqueiro. Mateus participava animadamente, contando sobre o projeto novo no trabalho, sobre a promoção que estava para sair. Pai, consegui liderar aquele projeto que eu te falei. Vai ser um sistema completo de gestão para uma rede de farmácias. Que maravilha, filho! Vai dar uma boa visibilidade para você na empresa. Exato. E a promoção está praticamente garantida. Vai significar um aumento considerável no salário. Eu escutava em silêncio, de vez em quando dando uma risadinha forçada ou concordando com a cabeça. Era como assistir um filme em que eu não tinha papel definido. Não que eles me excluíssem propositalmente, mas os assuntos que dominavam a conversa eram coisas com as quais eu não tinha familiaridade. Viagens internacionais, projetos corporativos, reformas de apartamento, cursos de idiomas. Minha vida sempre foi mais simples. Trabalho, casa, supermercado, televisão,
algumas cervejas com os colegas de oficina nos fins de semana. Uma vida boa, digna, mas sem grandes sofisticações. E você, Roberto, como estão as coisas? Seu Jorge me incluiu na conversa, percebendo que eu estava quieto demais. Ah, tudo bem, a aposentadoria está sendo boa. Tenho mais tempo para cuidar da casa, para ler. Que legal! O que você anda lendo? Uns livros de história. Gosto de saber como as coisas eram antigamente. Era verdade. Descobri que gosto de ler depois que parei de trabalhar, coisa que nunca tive tempo quando criava o Mateus sozinho e trabalhava 12 horas por dia na oficina. Comecei com livros sobre a Segunda Guerra Mundial, depois parti para a história do Brasil, história de São Paulo. Era fascinante descobrir como nossa cidade se transformou ao longo dos séculos. Que interessante! Eu também gosto muito de história. Outro dia li um livro sobre a Revolução Industrial, que me fez pensar muito sobre como o trabalho mudou ao longo do tempo. E seu Jorge começou a falar sobre o livro. Uma conversa interessante, inteligente. Senti que ele realmente se importava com minha opinião, coisa que não sentia com meu próprio filho há anos. Durante 20 minutos, conversamos sobre história, sobre transformações sociais, sobre como o mundo do trabalho evoluiu. Mateus participava pouco, mexendo no celular de vez em quando. Fernanda e Dona Maria conversavam paralelamente sobre decoração. Foi a primeira vez em meses que me senti realmente ouvido, realmente incluído numa conversa interessante. E isso me fez perceber o quanto estava carente de diálogos mais profundos. Depois do almoço, Fernanda serviu um pavê de chocolate. Estava uma delícia. Ela sempre capricha nas sobremesas, uma habilidade que herdou da mãe. Roberto, você precisa me dar a receita daquele pudim que você fez no Natal passado. Estava divino. Dona Maria se referia a um pudim de leite condensado que eu tinha levado na ceia de Natal na casa deles. Uma receita simples que aprendi com minha mãe, mas que todo mundo elogiou. Ah, Dona Maria, é receita da minha mãe. Bem simples. Qualquer dia eu passo para a senhora. Por favor, eu tentei fazer um parecido, mas não ficou igual. Era um momento gostoso, de reconhecimento. Alguém valorizando algo que eu sabia fazer bem. Algo que vinha das minhas origens simples, mas que tinha valor real. Gente, antes da sobremesa, eu e a Fernanda temos um presentinho para vocês. Mateus se levantou e foi até a estante da sala. Voltou com 2 caixinhas embrulhadas em papel dourado. Meu coração acelerou. Fazia anos que Mateus não me dava um presente no Dia dos Pais. Nos últimos anos, se muito, rolava um parabéns, pai, por WhatsApp. Lembrei dos dias dos pais da infância dele. Mateus sempre fazia alguma coisa especial. Um desenho, uma cartinha, um porta-retratos decorado na escola. Presentes simples, mas cheios de amor e criatividade. Lembro especialmente do Dia dos Pais, quando ele tinha 8 anos. Chegou da escola com um embrulho mal feito, papel de presente amassado, fita torta. Pai, fiz isso para você. Dentro havia um porta-lápis feito com lata de leite ninho, decorado com papel colorido e desenhos dele. Na frente, escrito com letra de criança, para o melhor pai do mundo. Usei aquele porta-lápis na oficina durante anos. Até hoje está guardado numa gaveta em casa. Pode abrir. Seu Jorge e eu abrimos as caixas ao mesmo tempo. Dentro de cada uma havia uma chave de carro. Uma chave moderna, dessas com controle remoto integrado. Caramba! O que é isso? Seu Jorge estava sorrindo, mas confuso. Vocês dois ganharam um carro. Fernanda e eu decidimos presentear vocês dois com um carro 0 quilômetro. Minha mão tremia segurando a chave. Não conseguia entender. Um carro 0? Como assim? Um carro 0 quilômetro custava mais que minha aposentadoria de 3 anos. Como Mateus conseguiu dinheiro para comprar 2 carros? E por que decidiu dar um para mim e outro para seu Jorge? Mateus, filho, eu não entendi. Pai, vocês dois merecem. Seu Jorge, o senhor sempre foi um segundo pai para mim. E pai, bem, você é meu pai. A forma como ele falou, você é meu pai, soou estranha. Como se fosse uma obrigação, não um sentimento. Era como se ele estivesse dizendo, seu Jorge merece porque é uma pessoa especial na minha vida. Você merece porque é biologicamente meu pai. A diferença no tom era sutil, mas dolorosa. Vamos lá embaixo ver os carros. Descemos todos pelo elevador. Meu coração batia descompassado. Na garagem do prédio estavam 2 carros idênticos. 2 Honda Civic 0 quilômetro, cor prata. Gente,
Isso é sério? Dona Maria estava emocionada, abraçando a filha. É sério, mãe. Vocês merecem. Seu Jorge abraçou Mateus como se ele fosse um filho. Um abraço longo, apertado, cheio de carinho genuíno. Meu filho, você não precisava. Que presente maravilhoso. Não precisava nada, sogro. O Senhor sempre esteve presente na nossa vida. Sempre nos apoiou. Sempre nos deu conselhos. É o mínimo que posso fazer. Fiquei observando a cena. Seu Jorge chorando de emoção. Dona Maria beijando o rosto do meu filho. Fernanda radiante de felicidade. E eu ali, segurando uma chave de um carro que custava mais que minha aposentadoria de 3 anos. A emoção de seu Jorge era genuína. Lágrimas nos olhos, voz embargada, gratidão sincera. Ele realmente estava tocado pelo gesto. Mateus, meu filho, você é um menino de ouro, um homem de coração enorme. O senhor merece, sogro. O senhor é uma pessoa muito especial. E eu? Por que minha reação estava sendo diferente? Por que em vez de alegria eu sentia uma tristeza estranha? E aí, pai, gostou? Mateus se aproximou de mim, sorrindo. Mas era um sorriso diferente. O sorriso que ele dava para seu Jorge era genuíno, cheio de afeto. O que ele me deu era educado, quase forçado. É incrível, filho. Obrigado. Imagina, pai, você merece. Mas a forma como ele falou me fez entender uma coisa terrível. Para ele, eu merecia aquele carro pelos mesmos motivos que seu Jorge. Não porque eu era seu pai biológico, não porque eu o criei sozinho durante 25 anos, mas porque eu sempre estive presente na vida dele, como se minha presença fosse um favor que eu fiz, não um amor incondicional de pai. Seu Jorge sempre nos apoiou, sempre nos deu conselhos. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. E eu não apoiei meu filho durante todos esses anos? Eu não dei conselhos quando ele precisava? Claro que dei, mas talvez a forma como eu apoiava e aconselhava fosse diferente da forma como seu Jorge fazia. Voltamos para o apartamento. O clima estava animado, todo mundo comentando sobre os carros, fazendo planos. Seu Jorge já falava sobre levar Dona Maria para viajar, sobre os passeios que fariam. Maria, agora podemos ir para aquela pousada em Campos do Jordão dirigindo. Vai ser muito mais confortável que ônibus. Ai, Jorge, que alegria! E podemos visitar minha irmã em Ribeirão Preto também. Fazia anos que não havia por causa da dificuldade de transporte. Podemos ir onde vocês quiserem, sogra. Mateus estava feliz vendo a alegria deles, uma felicidade genuína, contagiante. Eu ficava quieto, observando como Mateus conversava com seu Jorge. A admiração no olhar dele, o respeito, o carinho genuíno. Quando falava comigo era diferente. Cordial, respeitoso, mas distante. Como se eu fosse um tio querido, não o pai que abriu mão de tudo para criá-lo. Roberto, você está bem? Parece meio abatido. Dona Maria percebeu que eu estava estranho. Estou bem, sim, é que foi muita emoção. Menti de novo. A emoção era real, mas não era alegria. Era uma tristeza profunda, uma compreensão dolorosa de como meu filho realmente me via. Como um dever cumprido, como alguém que sempre esteve presente, porque era obrigação de pai estar presente, não como alguém que escolheu estar presente por amor incondicional. Roberto, o que você acha de fazermos uma viagem juntos? Nós 4. Podemos ir para algum lugar legal com os carros novos. Seu Jorge tentava me incluir nos planos, percebendo minha quietude. Seria ótimo. Fernanda apoiou a ideia imediatamente. Seria legal sim. Mateus concordou, mas sem muito entusiasmo. Uma viagem em família. Algo que eu sempre quis fazer com Mateus quando ele era mais novo, mas nunca tivemos condições financeiras. Agora que ele tinha condições de propor isso, não sentia o mesmo entusiasmo que eu sentiria anos atrás. Ficamos conversando até umas 4 da tarde. Eu tentando participar, tentando demonstrar gratidão, tentando não deixar a amargura transparecer. Mas por dentro, uma pergunta não me saía da cabeça. Quando foi que eu deixei de ser pai para virar apenas um dever? As conversas giravam em torno de planos futuros, viagens, melhorias na casa, projetos profissionais. Assuntos nos quais minha opinião era solicitada por educação, mas não por interesse genuíno. Roberto, o que você acha de reformarmos a cozinha do apartamento? Acho que fica a critério de vocês. Vocês que sabem o que precisam.
Mas queremos sua opinião também. Era gentileza, não necessidade real da minha opinião. Pai, você vai querer levar o carro hoje? Posso te acompanhar até sua casa para você se acostumar com ele. Não precisa, filho. Vou de Saveiro mesmo. Deixa ele aí, qualquer dia eu venho buscar. Tem certeza? Tenho. Não era verdade. Eu queria sair dali o quanto antes. Queria entender o que estava acontecendo comigo. Por que um presente tão caro me deixou tão triste? Me despedi de todo mundo. Abraços, beijinhos, agradecimentos. Desci sozinho pelo elevador espelhado. O mesmo homem de antes me olhava, mas agora com uma expressão diferente, mais perdida, mais confusa. Entrei na minha Saveiro e fiquei alguns minutos parado antes de ligar o motor. As mãos tremiam. Não de emoção, de raiva, de tristeza, de uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, a sensação de ter falhado como pai, sem saber como ou quando. Liguei o rádio para tentar distrair a mente. Tocava uma música romântica dos anos 80, da época em que Sandra e eu namorávamos, como nossos pais, do Belchior. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Desliguei o rádio. Não estava com humor para músicas nostálgicas. Saí dirigindo devagar pela Vila Madalena. As ruas cheias de jovens, bares movimentados, uma vida que eu nunca fiz parte. Uma vida que meu filho escolheu. Longe de mim, longe de nossas memórias. Parei num semáforo e a ficha caiu completamente. Mateus deu um carro para os sogros porque eles eram importantes na vida dele. Deu um carro para mim porque eu era seu pai, e era dia dos pais. Era obrigação dele. A diferença estava no carinho, no amor genuíno que ele demonstrou para seu Jorge e que não demonstrou para mim. No semáforo ao lado, vi um pai brincando com o filho pequeno no banco de trás do carro. O menino estava rindo, fazendo caretas, e o pai retribuía as brincadeiras pelo retrovisor. Uma cena simples, mas cheia de cumplicidade e alegria mútua. Quando foi a última vez que Mateus e eu tivemos um momento de cumplicidade assim? Quando foi a última vez que rimos juntos de alguma coisa? Cheguei em casa já escurecendo. Minha casa no Butantã, onde moramos desde que ele tinha 8 anos. Um sobrado simples, 2 quartos, sala pequena, quintal nos fundos onde ele jogava futebol quando era criança. Ainda guardava a trave que improvisamos com 2 canos PVC. Entrei em casa e fui direto para o quintal. Lá estava a trave, enferrujada, mas ainda firme. Quantas tardes passamos ali, ele chutando a bola e eu no gol. Quantas vezes ele comemorou um gol bonito e correu para me abraçar. Pai, olha que gol bonito. Vi, filho, você está craque. Um dia eu vou jogar no Corinthians. Quem sabe, né? Você tem talento. Sorri sozinho lembrando dessas conversas. Mateus nunca se tornou jogador profissional, obviamente, mas naqueles momentos nós dois acreditávamos na possibilidade. Sentei no sofá da sala e olhei em volta. Cada canto daquela casa tinha uma memória do Mateus. A marca na parede onde ele riscou com lápis de cor quando tinha 5 anos. O azulejo rachado na cozinha, resultado de uma bolada mal calculada quando ele tinha 12. O degrau da escada onde ele sentava para me contar como foi a escola todo dia. Como foi que chegamos até aqui? Como foi que o menino que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho virou esse homem que me trata como um parente distante? Fui para a cozinha fazer um café. Na geladeira ainda estava grudada uma foto nossa de 10 anos atrás. Eu e ele numa pescaria em Ubatuba. Éramos só nós dois, como sempre foi. Ele estava sorrindo, abraçado comigo, genuinamente feliz. Onde foi que perdemos isso? Aquela pescaria tinha sido especial. Mateus estava passando por uma fase difícil na faculdade. Muita pressão, muito estresse. Sugeri passarmos um fim de semana só nós dois, pescando, conversando, relaxando. Pai, faz tempo que não saímos juntos. Pois é, filho. A gente pode ir pescar em Ubatuba. Que acha? Seria legal, preciso desestressar um pouco. Foi um fim de semana simples, mas gostoso. Pescamos pouco, conversamos muito. Ele me contou sobre as dificuldades na faculdade, sobre a pressão para escolher uma especialização, sobre as incertezas em relação ao futuro. Eu escutei muito mais do que falei. Talvez tenha sido por isso que deu tão certo. Pai, obrigado por esse fim de semana. Imagina, filho, foi bom para mim também. A gente devia fazer isso mais vezes. Vamos fazer sempre que você quiser. Mas não fizemos.
A vida foi levando, a rotina foi engolindo e aquele tipo de momento especial se tornou cada vez mais raro. O telefone tocou. Era minha irmã Clarice. E aí, Roberto? Como foi o almoço com o Mateus? Foi interessante. Interessante como? Contei tudo para ela. O presente, os sogros, a sensação estranha que tive. Clarice me escutou em silêncio. Roberto, você está sendo dramático. O menino te deu um carro zero. Quantos filhos fazem isso para os pais? Não é sobre o carro, Clarice. É sobre como ele me olha. É sobre como ele fala comigo. Ah, Roberto, vocês sempre tiveram essa relação meio tensa. Tensa por quê? Eu sempre fiz tudo por ele. Trabalhei que nem um condenado para dar estudo, roupa, comida, nunca faltou nada. Mas você também sempre foi muito cobrador com ele. A frase da minha irmã me deixou sem resposta. Cobrador? Como assim cobrador? Cobrador como, Clarice? Roberto, você sabe que eu te amo, mas você sempre quis que o Mateus fosse uma extensão sua. Sempre quis que ele gostasse das mesmas coisas que você, que tomasse as decisões que você tomaria. Isso é ser pai, Clarice. Não, Roberto, ser pai é amar incondicionalmente, independente das escolhas que o filho faz. Clarice é 3 anos mais nova que eu, mas sempre foi mais sábia em questões emocionais. Casou com o Marcos há 30 anos. Teve 2 filhas e mantém uma relação harmoniosa com a família. Clarice, como é sua relação com a Júlia e a Renata? É boa, Roberto. A gente se fala quase todo dia. Elas me contam os problemas, pedem conselhos quando querem. E quando elas tomam decisões que você não concorda? Eu falo minha opinião se elas perguntarem, mas respeito as escolhas delas. São adultas, sabem o que fazem. E se elas se metem em encrenca? Eu ajudo elas a sair da encrenca. Sem julgamentos, sem eu avisei. E funciona. Roberto, minhas filhas confiam em mim porque sabem que eu vou apoiar elas, independente das circunstâncias. Elas não precisam esconder nada de mim por medo de sermão. Depois que desliguei o telefone, fiquei pensando na conversa. Será que ela tinha razão? Será que eu realmente fui um pai controlador? Lembrei da vez que Mateus quis fazer faculdade de artes plásticas e eu insisti para ele fazer engenharia. A arte não dá dinheiro, filho. Você vai passar fome. Ele acabou fazendo sistemas de informação, um meio termo que nenhum de nós dois queria de verdade. Na época, achei que estava sendo sensato, realista. Arte realmente é uma carreira difícil no Brasil. Poucos artistas conseguem se sustentar apenas com arte. Mas talvez o ponto não fosse esse. Talvez o ponto fosse que eu nem tentei entender por que ele queria fazer artes plásticas. Nem perguntei o que ele sentia quando desenhava, o que aquilo representava para ele, quais eram seus sonhos reais. Simplesmente vetei a possibilidade baseado nos meus medos e na minha visão prática da vida. Lembrei da vez que ele quis tocar violão numa banda e eu falei que era perda de tempo. Estuda, filho, música é hobby, não profissão. Ele tinha 15 anos e estava empolgado com a ideia de formar uma banda com alguns colegas da escola. Vinham em casa ensaiando no meu quintal, fazendo um barulho danado, mas claramente se divertindo muito. Pai, a gente vai tocar na festa da escola. Que legal, filho. Mas não esquece dos estudos, hein? Não esqueço não, pai. Mas seria legal se você fosse assistir. Vou tentar. Não fui. No dia da festa da escola, inventei uma desculpa sobre trabalho na oficina. Na verdade, tinha vergonha de ver meu filho tocando música em público. Achava que as pessoas iam pensar que eu não estava educando ele direito, que estava deixando ele perder tempo com bobeiras, em vez de focar nos estudos. Que pai idiota eu fui. Lembrei de quantas vezes eu disse, na minha época, ou quando eu tinha sua idade. Sempre comparando, sempre querendo que ele seguisse meu exemplo, meus valores, minha forma de ver a vida. Na minha época, filho, a gente respeitava mais os pais. Quando eu tinha sua idade, eu já trabalhava e ajudava em casa. Na minha época, as coisas eram mais simples. A gente não tinha tantas opções, então não ficava perdido. Que frases terríveis! Como se minha época fosse melhor que a dele. Como se minha experiência de vida fosse mais válida que a dele. Mas também lembrei de outras coisas. Das madrugadas que passei acordado quando ele tinha febre. Das economias que fiz durante meses para comprar a bicicleta que ele queria no aniversário de 10 anos. Das reuniões na escola que eu nunca perdi, mesmo quando isso significava perder dinheiro na oficina.
Lembrei da vez que ele quebrou o braço jogando futebol na escola. Recebi uma ligação no trabalho, larguei tudo e corri para o hospital. Passei o dia inteiro com ele, segurando a mão dele durante o raio-x, conversando com o médico, cuidando para que ele não sentisse dor nem medo. Pai, dói muito. Eu sei, filho, mas vai passar. O médico disse que você vai ficar bom rapidinho. Você vai ficar comigo? Vou ficar com você o tempo que precisar. Fiquei com ele 3 dias em casa enquanto ele se adaptava ao gesso. Falei serviço, cuidei dele em tempo integral, fiz todas as suas vontades. Lembrei dos domingos que passamos juntos no parque, dos filmes que assistimos abraçados no sofá, das histórias que eu inventava para ele dormir quando tinha pesadelos. Será que tudo isso não valia nada? Será que só as vezes que fui rígido demais ficaram na memória dele? Dormi mal naquela noite. Sonhei com Mateus pequeno, correndo pelo quintal, me chamando para brincar. Acordei com uma sensação de perda, como se alguém tivesse morrido. No dia seguinte, terça-feira, resolvi fazer alguma coisa. Não sabia bem o quê, mas precisava entender melhor a situação. Decidi passar na casa da dona Helena, uma vizinha que conhece Mateus desde pequeno. Ela sempre foi uma espécie de vó para ele. Dona Helena mora 3 casas abaixo da minha, numa casa idêntica à nossa. Ela tem 72 anos, é viúva há 10 e sempre foi muito carinhosa com meu filho. Quando ele era pequeno e eu precisava trabalhar aos sábados, ela ficava de olho nele. Roberto, que surpresa! Entra, entra! Oi, dona Helena, como vai a senhora? Ah, você sabe, os achaques da idade, mas não posso reclamar. E você? Como foi o Dia dos Pais? Sentamos na sala dela, cheia de plantas e fotografias antigas. Era uma casa aconchegante, que cheirava a bolo caseiro e tinha aquela sensação de lar que a minha casa às vezes não tinha. Dona Helena sempre foi uma mulher especial. Perdeu o marido cedo, não teve filhos próprios, mas adotou emocionalmente várias crianças da vizinhança. Mateus era um dos seus prediletos. Dona Helena, a senhora conheceu o Mateus desde pequenininho. Como a senhora vê nossa relação? Roberto, posso te falar uma coisa? Você não vai gostar. Pode falar, dona Helena. Você sempre foi um pai maravilhoso, mas você também sempre foi muito ansioso com o Mateus, muito preocupado em fazer tudo certo. Isso é ruim? Não é ruim, mas às vezes sufoca. Lembra quando ele tinha 15 anos e quis dormir na casa do amigo? Você ligou 5 vezes durante a noite. Era verdade. Lembrava perfeitamente. Mateus tinha ido dormir na casa do Lucas, um colega de escola. Era a primeira vez que ele ia passar a noite fora de casa, numa ocasião não familiar. Fiquei apavorado. Pai, posso dormir na casa do Lucas hoje? Por que você quer dormir lá? Porque é aniversário dele. Vamos jogar videogame, assistir filme? E os pais dele vão ficar em casa? Vão, pai. E eles sabem que você vai ficar lá? Sabem. A mãe dele até ligou para confirmar. Mesmo assim, passei a noite inteira preocupado. Liguei 3 vezes só para ter certeza de que estava tudo bem. Na 4ª ligação, Mateus ficou claramente constrangido. Pai, tá tudo bem. Para de ligar. Eu só quero ter certeza. Pai, você tá me deixando com vergonha na frente dos meus amigos. No dia seguinte, ele chegou em casa emburrado e não quis mais dormir na casa de amigos durante muito tempo. Lembra quando ele tirou nota baixa em matemática na 7ª série? Você ficou 2 meses levando ele para aula particular, acompanhando lição de casa, cobrando todo dia. Também era verdade. Mateus sempre foi um bom aluno, notas sempre acima da média. Quando tirou 5 em matemática numa prova importante, entrei em pânico. Filho, o que aconteceu nessa prova? Não sei, pai. Achei difícil. Difícil como? Você estudou? Estudei, mas não entendi algumas coisas. Então você vai ter que estudar mais. A partir de hoje, 1 hora de matemática todo dia depois da escola. Mas, pai, eu já estudo. Não estuda o suficiente, senão não teria tirado 5. Contratei um professor particular, acompanhava a lição de casa todo dia, cobrava resultados constantemente. Como foi a aula de matemática hoje? Foi bem? Você entendeu tudo? Entendi a maior parte. A maior parte não é suficiente. Você precisa entender tudo. O resultado foi que ele realmente melhorou em matemática, mas também desenvolveu uma ansiedade terrível com provas e uma tendência a esconder de mim quando tinha dificuldades acadêmicas. Roberto, você fez tudo isso por amor, mas talvez o Mateus tenha sentido como pressão.
não como cuidado. Mas eu só queria o melhor para ele, dona Helena. Eu sei, querido, mas às vezes o melhor para os filhos é deixar eles errarem, deixar eles descobrirem as coisas sozinhos. E se ele se machucasse? E se ele tomasse decisões ruins? Roberto, faz parte da vida. Você não pode proteger seu filho de todos os erros. Você pode estar lá para ajudar quando ele errar. Saí da casa da dona Helena mais confuso ainda. Será que ela tinha razão? Será que meu amor foi interpretado como cobrança? Voltei para casa e resolvi fazer algo que não fazia há anos. Mexer no baú de recordações do Mateus. Guardava tudo num baú antigo no meu quarto. Fotos, desenhos da escola, boletins, cartinhas que ele me escrevia quando era pequeno. Abri o baú e a primeira coisa que vi foi uma foto de quando ele tinha 3 anos. Estava no meu colo, sorrindo, com a mãozinha no meu rosto. Uma foto linda, cheia de ternura e conexão. Continuei mexendo e encontrei uma redação que ele fez na 5ª série. O tema era Meu Pai. Li com lágrimas nos olhos. Meu pai é o melhor pai do mundo. Ele trabalha muito para me dar tudo o que eu preciso. Ele me leva na escola todos os dias e busca também. Ele me ajuda com a lição de casa e me ensina muitas coisas. Às vezes ele fica bravo comigo, mas eu sei que é porque ele me ama. Meu pai é meu herói. Como foi que o menino que escreveu isso virou o homem que me trata com distância respeitosa? Continuei mexendo no baú e encontrei outros papéis. Desenhos onde ele me desenhava sempre maior que ele, sempre sorrindo. Cartinhas do Dia dos Pais de quando ele tinha 6, 7, 8 anos. Todas cheias de amor, de admiração, de carinho genuíno. Encontrei uma carta especialmente tocante do Dia dos Pais quando ele tinha 9 anos. Pai, eu te amo muito. Você é o melhor pai do mundo, mas às vezes você fica muito bravo quando eu erro. Eu prometo tentar não errar mais. Você pode me ensinar sem ficar bravo? Eu quero aprender, mas fico com medo quando você levanta a voz. Como eu nunca prestei atenção nesse pedido dele. Como eu não percebi que minha forma de ensinar estava assustando em vez de orientando. Continuei lendo outras cartas. Várias tinham pedidos parecidos. Pai, você pode não ficar bravo se eu tirar nota baixa? Pai, você pode me deixar tentar sozinho antes de me ajudar? Pai, por que você nunca pergunta o que eu quero fazer? Cada carta era um tapa na cara. Meu filho estava me pedindo há décadas para ser menos controlador, menos ansioso, menos dono da verdade. E eu nunca escutei. Fechei o baú e me sentei na cama. A resposta talvez estivesse na adolescência dele. Foi quando começamos a brigar mais. Eu com medo de ele se meter com más companhias, ele querendo mais liberdade. Eu querendo proteger, ele sentindo que eu não confiava nele. Lembrei das brigas sobre o horário de chegar em casa. Eu estabelecia 10 da noite. Ele achava muito cedo. Discutíamos por horas. Eu sempre vencia usando o argumento de que era minha casa, minhas regras. Ele cedia, mas ficava emburrado por dias. Pai, todos os meus amigos chegam em casa à meia-noite. Não me importa o que os amigos fazem. Você é meu filho e na minha casa são minhas regras. Mas pai, eu já tenho 16 anos. E daí? Enquanto você morar aqui, vai obedecer minhas regras. Isso não é justo. A vida não é justa, Mateus. Quanto antes você aprender isso, melhor. Que conversa terrível. Em nenhum momento tentei entender o ponto de vista dele. Em nenhum momento considerei que talvez ele tivesse argumentos válidos. Lembrei da vez que ele foi mal na escola e eu proibi ele de sair por 1 mês. Ele disse que eu era injusto, que outros pais não faziam isso. Respondi que eu não era outros pais, era o pai dele, e que minha obrigação era ensinar responsabilidade. Pai, 1 mês é muito tempo. Deveria ter pensado nisso antes de tirar nota baixa. Mas foi só uma prova importante, e você não estudou direito. Eu estudei sim. Não estudou o suficiente. Se tivesse estudado, não teria ido mal. Será que ensinei responsabilidade ou ensinei distância? Lembrei da fase em que ele quis usar brinco. Eu proibi categoricamente. Homem não usa brinco, Mateus. Isso é coisa de... Bem, não é coisa de homem. Ele insistiu por semanas, até desistir. Nunca mais tocou no assunto. Pai, é só um brinco pequeno. Vários garotos da minha escola usam. Não me importa o que os garotos da sua escola fazem. Você não vai usar brinco. Por quê? Porque eu disse que não.
Mas qual o problema? Mateus, homem não usa brinco. Ponto final. Mas por quê, pai? Qual o problema real? O problema é que as pessoas vão ter uma impressão errada de você. Que impressão? Uma impressão que não é boa. Pai, você está sendo preconceituoso. Não estou sendo preconceituoso. Estou te protegendo. Proteção. Sempre foi essa minha justificativa para tudo. Eu estava protegendo ele. Mas protegendo ele do quê, exatamente? De ser quem ele realmente queria ser. Lembrei da vez que ele me contou que estava namorando pela primeira vez. Em vez de perguntar sobre os sentimentos dele, sobre como ele estava se sentindo, fiz um sermão sobre cuidados, sobre não estragar o futuro por causa de mulher, sobre focar nos estudos. Pai, comecei a namorar. Namorar? Com quem? Com a Carla da minha sala. Mateus, você tem 17 anos. Não é hora de pensar em namoro. Por que não é hora? Porque você precisa focar nos estudos. Namoro distrai, atrapalha. Pai, eu posso estudar e namorar ao mesmo tempo. Não pode não. Mulher dá muito trabalho. Você vai ficar pensando nela o tempo todo, vai querer sair, vai gastar dinheiro. Pai, por que você está falando assim? Porque eu já passei por isso, filho. Sei como é. E você se arrependeu de ter namorado minha mãe? A pergunta me pegou desprevenido. Claro que não me arrependia. Sandra e eu tivemos problemas no final, mas também tivemos momentos lindos. E principalmente, se não fosse ela, eu não teria o Mateus. Não é isso, filho. Então o que é? É que você é muito novo. Tem tempo para essas coisas depois. Depois quando? Depois que você se formar, arrumar um emprego, se estabilizar. Pai, isso vai ser daqui a 5 anos. E qual o problema? 5 anos passam rápido. Cada lembrança era como uma punhalada. Eu sempre agia pensando no bem dele, mas talvez nunca tenha perguntado o que ele achava que era bom para ele. O dia passou devagar. Tentei assistir televisão, tentei ler, mas não conseguia me concentrar em nada. A cabeça não parava de repassar memórias, tentando entender onde tudo desandou. No final da tarde, decidi sair para caminhar. Precisava de ar fresco, precisava sair daquela casa cheia de lembranças confusas. Caminhei pelo bairro sem rumo definido. Passei pela padaria onde sempre comprava pão com Mateus nas manhãs de domingo. Passou pela pracinha onde ele brincava quando era pequeno. Passei pela escola onde ele estudou até o 3º colegial. Foi quando vi uma cena que me chamou a atenção. Na pracinha, um homem de uns 40 anos brincava com um menino de uns 6. Pai e filho, claramente. Mas eles brincavam de um jeito diferente do que eu brincava com Mateus. O homem deixava o menino subir na árvore, mesmo quando parecia perigoso. Ficava por perto, atento, mas não impedia. Quando o menino caiu e ralou o joelho, o pai limpou o machucado, deu um beijo e disse: "Acontece, campeão, faz parte. Agora você sabe que esse galho não aguenta seu peso." Eu, na mesma situação, teria brigado com Mateus por ter subido na árvore. Teria dito que ele não obedecia, que não escutava os avisos, e na próxima vez ficaria de castigo. "Mateus, eu não te falei para não subir nessa árvore?" "Falou, pai, mas... Mas o quê? Você não escuta o que eu falo?" "Escuto, mas eu achei que conseguia." "Pois é, achou errado. E agora se machucou." "Foi só um arranhão, pai." "Hoje foi só um arranhão. Da próxima vez pode ser coisa pior. Por isso que eu falo para você não fazer certas coisas." "Desculpa, pai." "Desculpa não adianta. Você vai ficar 3 dias sem brincar na pracinha para aprender a me obedecer." Que pai controlador eu era. Continuei observando. O menino quis comprar um sorvete de uma marca que o pai achou cara. Em vez de simplesmente negar ou dar sermão sobre dinheiro, o pai explicou: "Filho, esse sorvete custa o dobro do outro. Se você realmente quer esse, sem problema. Mas aí não vai dar para comprar o gibi que você queria ontem. O que você prefere?" O menino pensou alguns segundos e escolheu o sorvete mais barato. "É melhor o gibi, pai. Sorvete acaba rápido." "Boa decisão, campeão." E abraçaram. Um abraço rápido, natural, cheio de cumplicidade. Nunca ensinei Mateus assim. Nunca dei opções para ele escolher. Eu sempre decidia o que era melhor e ponto final. Sempre achei que meu papel era proteger e decidir, não orientar e deixar ele aprender. "Pai, posso comprar esse brinquedo?" "Não, Mateus, é muito caro." "Mas eu quero muito." Querer não é poder, filho. A gente não tem dinheiro para essas bobagens. "Não é bobagem, pai. É um brinquedo legal." "É bobagem, sim.
Você brinca 2 semanas e depois esquece. É dinheiro jogado fora. Mas, pai... Mateus, eu já disse não. Para de insistir. Nunca expliquei direito nossas limitações financeiras. Nunca ensinei ele a fazer escolhas conscientes. Simplesmente impunha minhas decisões e esperava a obediência. Voltei para casa com uma certeza dolorosa. Talvez eu tenha criado meu filho com amor, mas não criei ele com liberdade. E talvez seja por isso que ele respeitava seu Jorge mais do que me amava. Naquela noite, tentei ligar para Mateus. Precisava conversar com ele, precisava entender o lado dele da história. O telefone chamou várias vezes até cair na caixa postal. Alô, você ligou para o Mateus. Deixe um recado após o sinal. Oi, filho, é o pai. Queria conversar com você quando você tiver um tempo. Não é nada urgente, só queria bater um papo mesmo. Até mais. Ele não retornou a ligação naquela noite, nem no dia seguinte. Na quarta-feira pela manhã, resolvi fazer uma coisa que não fazia há meses: visitar meu antigo local de trabalho. A oficina onde trabalhei por 40 anos ficava no bairro do Bom Retiro, numa rua movimentada cheia de estabelecimentos comerciais. Seu Manuel, o dono da oficina, estava lá desde as 7 da manhã como sempre. Um homem de 65 anos, trabalhador incansável que me deu oportunidade quando eu era jovem e não sabia quase nada sobre mecânica. Roberto, que milagre é esse? Apareceu aqui na oficina? Oi, seu Manuel. Tava com saudade daqui? Saudade? Pensei que você estava feliz da vida aposentado. A oficina não tinha mudado quase nada. O mesmo cheiro de óleo e metal, os mesmos equipamentos antigos, mas funcionais, a mesma bagunça organizada que sempre caracterizou o lugar. Sentamos no pequeno escritório da oficina. Um cômodo apertado com uma mesa velha, 2 cadeiras e um arquivo de metal amassado. O cheiro familiar de óleo e metal me trouxe uma sensação boa, de nostalgia. Seu Manuel, posso te perguntar uma coisa meio pessoal? Claro, Roberto. Fala. Como é a relação do senhor com seus filhos? Seu Manuel tinha 3 filhos. 2 seguiram profissões diferentes da dele. Um se tornou contador, outro professor. Só o mais novo trabalhou alguns anos na oficina antes de abrir o próprio negócio. Ah, Roberto, é complicado. Sabe como é, né? A gente sempre quer o melhor para eles, mas nem sempre entende o que eles acham que é melhor. E como o senhor lida com isso? Hoje eu lido melhor do que lidava antes. Aprendi que meu papel não é fazer meus filhos virarem cópias minhas. Meu papel é dar amor e apoio para eles virarem as melhores versões deles mesmos. E quando eles tomam decisões que a gente não concorda? Aí que está o problema, Roberto. Durante muitos anos, eu achei que discordar significava não apoiar. Achei que se eu não concordasse com as escolhas deles, eles iam se meter em confusão. E foi o contrário. Quanto mais eu tentei controlar, mais eles se afastaram. O mais velho chegou a ficar 2 anos sem falar comigo direito. Como vocês resolveram? Eu que tive que mudar, Roberto. Tive que engolir o orgulho e pedir desculpa. Tive que aceitar que ser pai não é ser dono dos filhos. As palavras do seu Manuel ficaram ecoando na minha cabeça. Ser pai não é ser dono dos filhos. Será que era isso que eu estava fazendo errado todos esses anos? Seu Manuel, como o senhor aprendeu isso? Da pior forma possível, Roberto. Quase perdi meu filho mais velho por teimosia. O que aconteceu? Ele queria ser professor de literatura. Eu queria que ele fosse engenheiro igual ao irmão mais novo. A gente brigou feio por isso. E aí? Ele fez literatura mesmo, contra minha vontade. Eu fiquei 2 anos sem falar com ele direito. Nas reuniões de família, a gente se cumprimentava, mas não conversava de verdade. E o que mudou? O dia em que ele me convidou para assistir uma aula dele na escola onde trabalha. Fui meio sem jeito, mas fui. Seu Manuel sorriu lembrando. Roberto foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Meu filho dando aula de literatura para uns meninos de 15, 16 anos, e eles prestando atenção, fazendo perguntas, interessados de verdade. E aí? Aí eu entendi que ele tinha escolhido certo para ele, que ele era feliz fazendo aquilo, e que eu tinha sido um idiota em tentar impedir. E vocês conversaram depois? Conversamos. Eu pedi desculpa e falei que estava orgulhoso dele. Foi a primeira vez que vi meu filho chorar de alegria. Saí da oficina com mais uma certeza dolorosa.
Eu precisava ter uma conversa franca com Mateus. Mas antes disso, eu precisava entender melhor meus próprios erros. Passei o resto da semana refletindo, lembrando, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Reli algumas das cartinhas que Mateus escreveu quando era pequenininho. Uma em especial me chamou a atenção. Era do Dia dos Pais, de quando ele tinha 9 anos. Pai, eu te amo muito. Você é o melhor pai do mundo, mas às vezes você fica muito bravo quando eu erro. Eu prometo tentar não errar mais. Você pode me ensinar sem ficar bravo? Eu quero aprender, mas fico com medo quando você levanta a voz. Como eu nunca prestei atenção nesse pedido dele, como eu não percebi que minha forma de ensinar estava assustando em vez de orientando, continuei lendo outras cartas. Várias tinham pedidos parecidos. Pai, você pode não ficar bravo se eu tirar nota baixa? Pai, você pode me deixar tentar sozinho antes de me ajudar? Pai, por que você nunca pergunta o que eu quero fazer? Cada carta era um tapa na cara. Meu filho estava me pedindo há décadas para ser menos controlador, menos ansioso, menos dono da verdade. E eu nunca escutei. No sábado, resolvi que era hora de tentar uma conversa séria com ele. Liguei várias vezes durante o dia, mas ele não atendia. Mandei mensagem no WhatsApp. Filho, preciso conversar com você. É importante. Pode ser hoje? A resposta veio apenas no final da tarde. Pai, hoje não dá. Estou com muita coisa para resolver. Qualquer dia a gente conversa. Qualquer dia a gente conversa. A frase que eu mais odiava ouvir dele. Sempre qualquer dia, nunca hoje ou amanhã, ou que tal terça. Resolvi tomar uma atitude mais drástica. No domingo de manhã apareci na porta do apartamento dele sem avisar. Toquei a campainha às 9 da manhã. Sabia que eles costumavam acordar tarde nos fins de semana, mas precisava falar com ele. Pai, o que você está fazendo aqui? Mateus atendeu o interfone claramente surpreso. Preciso conversar com você, Mateus. É sério. Ele hesitou alguns segundos, claramente desconfortável. Tá, entra. Mas não posso demorar muito. Vamos sair daqui a pouco. Subi pelo elevador com o coração disparado. Não sabia bem o que ia dizer, mas sabia que precisava tentar. Mateus abriu a porta usando uma camiseta básica e bermuda. Cabelos desarrumados, cara de quem acabou de acordar. Desculpa aparecer assim, filho, mas você não retornou minha ligação. Pai, eu falei que ia conversar contigo qualquer dia. Mateus, qualquer dia nunca chega, faz meses que você fala isso. Sentamos na sala. Fernanda estava no quarto, se arrumando para sair. Ficamos sozinhos pela primeira vez em meses. Fala, pai. O que aconteceu? Mateus, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja sincero comigo. Tá. Você me ama? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou alguns segundos me olhando, como se estivesse processando. Pai, que pergunta é essa? Claro que eu te amo. Você é meu pai. Não é isso que eu tô perguntando, Mateus. Eu sei que você me respeita porque eu sou seu pai. Mas você gosta de estar comigo? Você sente carinho por mim ou é só obrigação? Ele desviou o olhar. Ficou mexendo no celular nervoso. Pai, eu não sei de onde vem essa conversa. Vem de segunda-feira, Mateus, do almoço do Dia dos Pais. Que tem segunda-feira? Tem que você tratou o seu Jorge com um carinho que você não demonstra por mim há anos. Ele me olhou de volta, com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Pai, você está sendo dramático. Eu te dei um carro 0 quilômetro. Não é sobre o carro, filho. É sobre como você olha para mim versus como você olha para ele. Mateus suspirou e passou a mão no cabelo. Um gesto que ele fazia desde pequeno quando ficava nervoso. Pai, eu não sei o que você quer que eu diga. Quero que você me diga a verdade. Por que você se afastou de mim? Em que momento eu deixei de ser uma pessoa que você tem prazer em estar junto? Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Eu esperava, meu coração batendo acelerado. Pai, você quer a verdade mesmo? Quero. Você nunca me deixou ser eu mesmo. A frase me acertou como um soco no estômago. Como assim? Pai, minha vida inteira você decidiu tudo por mim. Que roupa eu ia usar, que amigos eu podia ter, que curso eu ia fazer, que profissão eu devia seguir. Tudo tinha que ser do seu jeito. Eu só queria te proteger, Mateus. Só queria o melhor para você. Mas você nunca perguntou o que eu achava que era melhor para mim. Você era criança, Mateus. Criança não sabe o que é melhor. Bem, eu continuei sendo tratado como criança até os 30 anos. Toda decisão minha você questionava. Toda escolha minha
Você tinha uma opinião contrária. Ele estava certo, e eu sabia disso, mas era doloroso demais admitir. E o seu Jorge? Por que com ele é diferente? Porque o seu Jorge me escuta, pai. Quando eu conto uma coisa para ele, ele não me dá sermão. Ele não me diz como eu deveria ter agido. Ele me dá conselhos quando eu peço, e me apoia nas minhas decisões mesmo quando não concorda. Eu sempre te apoiei, Mateus. Não, pai. Você sempre me tolerou. Tem diferença. As palavras dele me doeram mais do que eu esperava, mas eram verdadeiras. Mateus, eu sei que cometi erros, mas tudo que eu fiz foi por amor. Eu sei, pai. E eu te amo por isso. Mas amor sufocante não é amor saudável. Fernanda apareceu na sala, pronta para sair. Percebeu o clima tenso. Desculpa interromper. Vocês querem que eu espere? Não, amor. Já estávamos terminando. Mateus se levantou. Pai, a gente precisa sair. Podemos conversar outro dia? Saí dali destruído. A conversa confirmou meus piores medos. Eu tinha sido um pai controlador, ansioso, que confundiu proteção com posse. Durante os dias seguintes não conseguia parar de pensar na conversa. Mateus tinha razão em tudo que disse, e isso me deixava ainda mais perdido. Como consertar 40 anos de erros? Como reconquistar o amor de um filho que você criou com tanto controle que ele aprendeu a se proteger se afastando? Foi na quinta-feira que aconteceu algo que mudaria tudo. Eu estava voltando do supermercado quando vi uma ambulância parada em frente à casa do seu Antônio, meu vizinho da frente. Um senhor de 74 anos que morava sozinho há 10 anos, desde que a esposa morreu. Seu Antônio sempre foi um vizinho cordial, mas reservado. Conversávamos por cima do muro, principalmente sobre plantas do jardim ou sobre o tempo. Sabia que ele era aposentado do metrô, que tinha perdido a esposa há uma década e que tinha um filho que morreu num acidente de carro há 15 anos. Desceram uma maca com ele. Estava consciente, mas claramente passando mal. Me aproximei de um dos paramédicos. O que aconteceu com o seu Antônio? Infarto? Vizinho aqui? Sou sim. Ele vai ficar bem? Difícil dizer. Chegamos no tempo, mas na idade dele, faz quando colocaram seu Antônio na ambulância. Nossos olhares se cruzaram e ele fez um gesto com a mão, como se quisesse me dizer algo. Me aproximei da porta da ambulância. Roberto, por favor. Fala, seu Antônio. Eu tô aqui. Minha casa. Você pode, por favor. Ele tirou uma chave do bolso e me entregou com mão trêmula. Pode deixar, seu Antônio. Eu cuido de tudo. A ambulância saiu em disparada. Fiquei ali parado na calçada, segurando as chaves da casa que ele me deu antes de entrar na maca. Alguns vizinhos se aproximaram, curiosos sobre o que tinha acontecido. Expliquei rapidamente a situação. Dona Rosa, que mora na esquina, se ofereceu para ajudar. Roberto, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Obrigado, Dona Rosa. Por enquanto vou só verificar se está tudo bem na casa dele. Entrei na casa dele para verificar se estava tudo bem. Uma casa simples, parecida com a minha, mas mais arrumada, mais organizada. Na sala tinha várias fotos de um rapaz jovem, desde criança até adulto. Devia ser o filho dele, que eu sabia que tinha morrido num acidente de carro há 15 anos. As fotos contavam uma história silenciosa. O menino pequeno no colo da mãe, as fotos de escola, a formatura, o casamento. Uma vida interrompida precocemente, uma perda que certamente marcou seu Antônio para sempre. Na cozinha encontrei um bilhete grudado na geladeira. Em caso de emergência, ligar para Dr. Cardoso, TEL 3456-789. Liguei para o número. Dr. Cardoso? Doutor, eu sou vizinho do seu Antônio Silva. Ele passou mal e foi para o hospital. Ele me pediu para cuidar da casa. Ah, sim, o senhor Roberto, não é? Antônio já falou de você. Como ele está? Foi um infarto, doutor. Levaram para o Hospital das Clínicas. Vou verificar lá. Obrigado por avisar. O senhor pode mesmo cuidar da casa dele por alguns dias? Posso sim, sem problema. Passei o resto do dia cuidando da casa do seu Antônio. Reguei as plantas, trouxe o lixo para dentro, tranquei tudo direito. Era estranho estar na casa de outra pessoa, mexendo nas coisas íntimas dela. No final da tarde fui visitá-lo no hospital. Estava internado na UTI, ainda inconsciente, mas estável. A enfermeira disse que ele tinha chances de se recuperar, mas seria um processo longo. O senhor é parente do paciente? Não, sou vizinho, mas ele não tem família próxima.
Entendo. Ele vai precisar de cuidados quando sair do hospital. Tem como o senhor ajudar? Claro. Pode contar comigo. Voltei para casa pensando na solidão do seu Antônio. 74 anos, sem família próxima, sem ninguém para cuidar dele numa emergência. E eu, 58 anos, com um filho vivo que mal falava comigo. Quem era mais sozinho? No sábado de manhã, voltei ao hospital. Seu Antônio estava acordado, mas fraco. Me reconheceu imediatamente. Roberto, que bom que você veio. Como você está se sentindo, seu Antônio? Vivo, né? Já é alguma coisa. Conversamos por alguns minutos. Ele estava preocupado com a casa, com as plantas, com as contas que venciam na próxima semana. Prometi cuidar de tudo. Roberto, você é um bom vizinho, um bom homem. Imagina, seu Antônio. Qualquer um faria isso. Não, não faria. Tem muita gente por aí que não move um dedo pelo próximo. A gratidão genuína dele me tocou. Fazia tempo que alguém me tratava com tanto carinho sincero. Seu Antônio, o senhor não tem família para avisar? Não tenho mais ninguém, Roberto. Meus pais já morreram há muito tempo. Minha esposa se foi faz 10 anos. Meu filho único morreu num acidente de carro há 15 anos. Sinto muito. É a vida, né? A gente não escolhe essas coisas. Saí do hospital com uma sensação estranha. Seu Antônio estava sozinho no mundo, mas me tratava com mais carinho genuíno do que meu próprio filho. Durante os dias seguintes, estabeleci uma rotina. Pela manhã, cuidava da casa do seu Antônio. À tarde, visitava ele no hospital. À noite, voltava para minha casa e ficava refletindo sobre a vida. Foi durante uma dessas visitas ao hospital que tivemos uma conversa que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Roberto, você tem filhos? Tenho um filho, seu Antônio. O Mateus. Ah, que bom. Ele mora perto? Mora na Vila Madalena. Mas a gente não se vê muito. Seu Antônio me olhou com aquela sabedoria que só pessoas que passaram por muita coisa na vida têm. Briga de família? É complicado. Acho que fui um pai muito controlador. Hoje ele me trata mais por obrigação do que por carinho. Eu tive um filho também. Eu sei, seu Antônio. Vi as fotos na sua casa. O Diego morreu faz 15 anos num acidente de carro. Tinha 28 anos. Sinto muito. Sabe qual foi meu maior arrependimento, Roberto? Qual? Nunca ter dito para ele que estava orgulhoso do homem que ele tinha se tornado. Sempre achei que ele sabia, que era óbvio, mas nunca falei. Seu Antônio fechou os olhos por alguns segundos antes de continuar. Diego era diferente de mim. Eu trabalhava com manutenção no metrô. Ele escolheu ser professor de educação física. Eu gostava de ficar em casa nos fins de semana. Ele gostava de esportes, aventuras. Eu era mais reservado. Ele era mais extrovertido. E qual era o problema? O problema era que eu sempre tentei fazer ele gostar das coisas que eu gostava. Criticava quando ele gastava dinheiro com equipamentos de esporte. Falava para ele procurar um emprego mais estável, mesmo vendo que ele amava dar aula. A história soava familiar demais. E como ele reagia? Como qualquer filho que se sente incompreendido reage, ele foi se afastando. Nos últimos anos, a gente só se falava por obrigação. Natal, aniversário, Dia dos Pais. Vocês brigaram? Não, Roberto. E talvez tenha sido isso o pior. A gente nunca brigou de verdade, nunca botou as coisas no lugar. Ficamos naquele relacionamento cordial, educado, mas frio. Igual o meu com Mateus. E quando Diego morreu, tudo que me restou foram arrependimentos. Arrependimento de não ter aceitado ele como ele era. Arrependimento de ter perdido tempo tentando moldá-lo em vez de curtir quem ele já era. Voltei para casa naquela noite, com as palavras do seu Antônio ecoando na cabeça. Não queria chegar ao fim da vida cheio de arrependimentos como ele, mas também não sabia como consertar as coisas com Mateus. Na semana seguinte, seu Antônio recebeu alta hospitalar. Ainda estava fraco, mas os médicos disseram que podia se recuperar em casa se tivesse cuidados básicos. Como ele não tinha família próxima, ofereci para ficar com ele alguns dias. Roberto, você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, seu Antônio, mas eu quero. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Porque eu realmente queria cuidar de um vizinho que mal conhecia. Por quê? Porque você precisa. E porque eu posso ajudar. Só isso? Pensei alguns segundos antes de responder. E porque você me trata melhor do que meu próprio filho me trata. Seu Antônio sorriu tristemente.
Roberto, seu filho te ama. Ele só não sabe como demonstrar. Como você sabe? Porque eu fui um filho distante também. Meu pai morreu achando que eu não gostava dele. Só depois, muito depois, eu percebi o quanto ele significava para mim. Nos dias seguintes, cuidar do seu Antônio virou minha rotina principal. Fazia comida para ele, levava para as consultas médicas, ficava conversando durante as tardes. E descobri algo surpreendente. Eu gostava de cuidar dele. Era diferente de quando cuidava do Mateus pequeno. Com Mateus, eu sempre tinha medo de errar, ansiedade sobre o futuro, preocupação excessiva. Com seu Antônio eu simplesmente cuidava, sem expectativas, sem cobranças, sem tentar controlar ou mudar. Roberto, você cozinha muito bem. Essa sopa está deliciosa. Obrigado, seu Antônio. É receita da minha mãe. Sua mãe deve ter sido uma mulher especial. Era sim, uma pessoa muito carinhosa. Morreu quando Mateus tinha 15 anos. Ela chegou a conhecer seu neto? Não, infelizmente. Mateus ainda não tem filhos. Mas vai ter, né? E você vai ser um avô maravilhoso. A certeza dele me tocou. Como ele podia ter tanta confiança numa coisa que eu mesmo duvidava? Foi numa dessas tardes, enquanto jogávamos dama na sala dele, que ele me disse algo que mudou tudo. Roberto, você sabe que eu nunca tive um pai presente? Não sabia. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Cresci só com minha mãe. E você sabe o que eu mais sentia falta? O quê? De alguém que se importasse comigo sem tentar me mudar. A frase me acertou em cheio. Como assim? Minha mãe me amava, mas sempre tentava me transformar no filho perfeito que ela imaginava. Você me ama sem querer me transformar em nada. Só aceita quem eu sou. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras do seu Antônio ficaram martelando na minha cabeça. Você me ama sem querer me transformar em nada. Era isso que eu nunca consegui fazer com Mateus. Amar ele como ele era, não como eu queria que ele fosse. No dia seguinte, tomei uma decisão. Era hora de uma última tentativa de conversa franca com meu filho. Mas desta vez seria diferente. Não ia tentar me explicar, não ia tentar me justificar, ia simplesmente pedir desculpas e tentar entender o lado dele. Liguei para Mateus na parte da manhã. Alô? Mateus é o pai. Você teria um tempo para conversar comigo hoje? Pai, hoje é meio complicado. Filho, é a última vez que vou te incomodar com isso, mas preciso te falar uma coisa importante. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Tá bom. Pode vir aqui em casa umas 2 da tarde? Pode ser. Obrigado, filho. Cheguei no apartamento dele pontualmente às 2 horas. Fernanda abriu a porta e me cumprimentou com um sorriso genuíno, como sempre. Roberto, entre, entre. Mateus está te esperando na sala. Mateus estava sentado no sofá, mexendo no notebook. Fechou assim que me viu. E aí, pai? Oi, filho. Obrigado por me receber. Sentamos um de frente para o outro. Fernanda foi para o quarto, nos deixando sozinhos. Então, pai, o que você queria conversar? Mateus, eu vim aqui para te pedir desculpas. Ele me olhou surpreso. Desculpas por quê? Por ter sido um pai controlador. Por nunca ter te deixado ser você mesmo. Por ter confundido amor com posse. Mateus ficou me olhando sem falar nada. Continuei. Filho, eu criei você achando que meu papel era te proteger de todos os erros que eu cometi na minha vida. Mas acabei te protegendo também de ser quem você realmente é. Pai, deixa eu terminar, Mateus. Eu sei que você me respeita porque eu sou seu pai. Sei que você é grato por tudo que eu fiz por você. Mas também sei que você não gosta da minha companhia, e eu entendo por quê. Ele abaixou a cabeça. Pai, não é que eu não gosto. Mateus, eu passei a semana toda cuidando de um vizinho idoso que teve um infarto. E sabe o que eu descobri? Descobri que eu gosto de cuidar das pessoas, mas com ele é diferente de como era com você. Diferente como? Com ele eu cuido sem tentar mudar nada. Aceito ele como ele é. Escuto o que ele tem para dizer. Não dou conselho que ninguém pediu. E sabe qual é o resultado? Qual? Ele gosta da minha companhia, porque com ele eu sou a melhor versão de mim mesmo. Mateus me olhou nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Pai, eu nunca quis te magoar. Eu sei, filho, e você nunca me magoou intencionalmente. Mas eu preciso te falar uma coisa. Durante todos esses anos, eu achei que meu papel era te ensinar a viver. Hoje, eu entendo que meu papel era te apoiar para você aprender a viver. Qual a diferença?
A diferença é que ensinar pressupõe que eu sei mais que você sobre sua própria vida. Apoiar pressupõe que você é capaz de aprender sozinho e que eu vou estar aqui se você precisar. Mateus ficou alguns segundos em silêncio. Pai, eu não sabia que você pensava assim. Filho, eu aprendi isso há uma semana e aprendi da pior forma possível, vendo que um vizinho que mal me conhece gosta mais da minha companhia do que meu próprio filho. Pai, eu gosto da sua companhia. Você só fica na defensiva quando está comigo porque aprendeu que eu sempre vou ter uma opinião sobre suas escolhas. Era verdade. E nós dois sabíamos disso. Mateus, eu quero tentar de novo. Quero aprender a ser pai de um jeito diferente. Não o pai que te criou, mas o pai que você merece ter agora. Como assim? Quero aprender a escutar você sem dar conselho que você não pediu. Quero aprender a apoiar suas decisões mesmo quando não concordo. Quero aprender a curtir quem você é, em vez de tentar mudar quem você não é. Mateus passou a mão nos olhos. Estava emocionado. Pai, eu também tenho culpa nessa distância. Eu podia ter tentado conversar com você sobre isso antes. Não, filho. Você era criança quando isso começou. Era minha responsabilidade criar um ambiente onde você se sentisse seguro para falar comigo sobre qualquer coisa. Mas agora eu não sou mais criança. É verdade. E é por isso que estou aqui, para tentar construir um relacionamento de adulto com você. Ficamos alguns minutos em silêncio. Um silêncio diferente dos outros. Não era um silêncio constrangedor, era um silêncio reflexivo. Pai, posso te contar uma coisa? Pode. Quando eu era pequeno, você era meu herói. Eu te admirava muito. E quando isso mudou? Na adolescência, quando eu comecei a ter opiniões próprias e você sempre tinha uma opinião contrária. E com o seu Jorge? Por que com ele é diferente? Porque ele me escuta, pai. Quando eu conto alguma coisa para ele, ele faz perguntas, demonstra interesse genuíno. Não fica me dando conselhos sobre como eu deveria ter agido. Entendo. E ele me elogia, pai. Não só me critica construtivamente. Ele fala quando eu faço alguma coisa boa. Essa doeu. Quando foi a última vez que elogiei Mateus por alguma coisa? Filho, eu nunca soube elogiar muito bem. Sempre achei que elogio demais deixava as pessoas acomodadas. Mas crítica demais deixa as pessoas inseguras. Ele estava certo de novo. Mateus, você pode me dar uma chance de tentar de novo? Como assim? Podemos tentar construir um relacionamento novo? Um relacionamento onde eu aprendo a ser o pai que você precisa agora, não o pai que eu achei que você precisava quando era criança? Mateus me olhou com uma expressão que não via há anos. Uma mistura de esperança e carinho. Eu quero tentar, pai, mas vai ter que ser diferente mesmo. Vai ser diferente. Eu prometo. Nos abraçamos. O primeiro abraço genuíno em anos. Não era mais aquele abraço protocolar, rápido. Era um abraço de pai e filho que estavam se encontrando de novo. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você nunca me disse que estava orgulhoso de mim? A pergunta me deixou sem resposta por alguns segundos. Eu sempre achei que você sabia. Como eu ia saber se você nunca falou? Mateus, eu sempre estive orgulhoso de você. Sempre. Desde pequeno. Você sempre foi um menino inteligente, educado, responsável. Mas você nunca falou isso. É verdade. Eu cresci numa época em que os pais não falavam essas coisas. Achavam que era frescura. Pai, eu precisava ouvir isso. Precisava saber que você gostava de quem eu era, não só de quem eu podia me tornar. Mateus, eu estou orgulhoso do homem que você se tornou. Estou orgulhoso do seu trabalho, do seu casamento, da forma como você trata a Fernanda. Estou orgulhoso de ter um filho como você. Mateus começou a chorar. E eu também. Por que a gente demorou tanto para ter essa conversa, pai? Porque eu era teimoso demais para admitir que estava errado. E você era respeitoso demais para me confrontar. E agora? Agora a gente vai aprender a conversar de verdade. Passamos o resto da tarde conversando. Pela primeira vez em décadas, conversamos de igual para igual. Ele me contou sobre as frustrações no trabalho, sobre os planos para o futuro, sobre a vontade de ter filhos. Eu escutei tudo sem dar um conselho sequer. Só escutei, fiz perguntas, demonstrei interesse genuíno. E descobri uma coisa incrível. Meu filho era uma pessoa muito interessante. Inteligente, sensível, engraçado.
Uma pessoa que eu gostaria de conhecer mesmo se não fosse meu filho. Pai, você sabia que eu sempre quis escrever um livro? Não sabia. Sobre o quê? Sobre tecnologia, mas de um jeito que pessoas comuns possam entender. Tipo, explicar como os computadores funcionam sem usar termos técnicos complicados. Que ideia interessante. Você já começou a escrever? Comecei alguns capítulos, mas nunca tive coragem de mostrar para ninguém. Por que não? Medo de críticas, eu acho. Era a primeira vez que ele me contava sobre um sonho pessoal em anos. E pela primeira vez, eu não dei um conselho não solicitado sobre por que ele deveria ou não seguir